Olá, Igreja Família, Pastor Edu por aqui, para nós darmos continuidade à nossa grande série e campanha O Caminho. Nós estamos mergulhando na vida, ministério, palavras e milagres de Jesus, capítulo por capítulo, diariamente nos 4 evangelhos. Hoje nós vamos ver 2 capítulos, o capítulo 21 e 22 do Evangelho segundo Mateus. E eu quero compartilhar com você 3 versículos desse capítulo 21, os 3 primeiros, Mateus 21, de 1 a 3, que diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí adiante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. Respondei-lhe que o Senhor precisa deles. Olha esta palavra que linda nesses 2 capítulos, para a gente ter um resumo e uma reflexão. Jesus está na sua última semana, vai estar na sua entrada principal em Jerusalém, e a Bíblia diz que ele manda 2 discípulos buscar um jumentinho. Veio também a jumenta, 2 vieram para cumprir uma profecia. Aliás, Jesus sempre cumpre aquilo que ele falou. Mas o destaque aqui que eu quero dar é a frase que Jesus disse aos discípulos. Se alguém perguntar alguma coisa sobre o jumentinho, diga: o Senhor precisa dele. O Senhor precisa deles. Esta é uma palavra linda. Apesar de Jesus ser o Senhor, ter todo o poder, toda a autoridade, a Bíblia diz: o Senhor precisa dele. Ele precisou de um jumentinho para cumprir uma profecia. E ele também precisa de nós. Olha que privilégio e ao mesmo tempo que desafio. Jesus, sendo o Senhor de toda a terra, escolheu usar pessoas imperfeitas, pessoas desqualificadas, pessoas muitas vezes que se sentem pequenas, fracas, para dar continuidade à sua obra. Jesus precisa de você. A Bíblia aqui está nos dizendo que Jesus precisa de nós. Em vez de mandar anjos, escolher anjos para fazer essa obra maravilhosa, que é a obra da reconciliação, ele escolheu a mim e a você. Você é um ministro, você é um servo, você é uma pessoa a quem Deus quer usar para abençoar outras, para abençoar essa geração. A Bíblia diz: o Senhor precisa deles. Eu acho extraordinário isso, o Senhor mesmo declarar: ele precisa deles. E essa é a minha reflexão de hoje. O Senhor precisa de você, mas você está pronto para ser usado por Deus, para cumprir um propósito, para levar algo, alguém a um caminho novo que Deus está abrindo? Porque essa história com o jumentinho nos ensina algumas coisas que eu quero dividir com vocês hoje na nossa reflexão. A primeira delas é que para você servir a Deus, ser usado por Deus, é que você precisa estar disponível. A Bíblia não diz se Jesus já havia combinado com o dono do animal, nós nem sabemos o nome do dono do animal, mas ele é mais um anônimo que foi usado para cumprir um propósito de Deus. Mas a verdade é que os discípulos encontram o jumentinho disponível. Para você ser usado por Deus, você precisa estar disponível e disposto. Disposto a servir, disposto a se entregar, disposto a permitir que Deus use a sua vida. E se você estiver disponível e disposto, Deus também vai usá-lo para cumprir um propósito. Ele disse: o Senhor precisa deles. Esse é o primeiro ensinamento. Um segundo ensinamento aqui é que para ser usado por Deus, você precisa estar desamarrado. A Bíblia diz que Deus quer usar pessoas libertas, curadas, desamarradas, sem amarras na sua vida. Você precisa ser um homem ou uma mulher sem amarras,
sem prisões, e aí sim você será um grande instrumento nas mãos de Deus. Precisamos ser pessoas desprendidas. Jesus disse: desprendam o jumento e tragam ele aqui. Você não pode ser uma pessoa presa a uma visão tacanha, a uma visão pequena, a um curral ou a algo que limita a sua vida. Para ser usado por Deus, você não pode ser alguém que está preso a muros e limites. Que Jesus derrube os muros e os limites na sua vida e use você, porque o Senhor precisa de você, o Senhor conta com você. O que mais nós precisamos é sermos cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos desamarra, nos desprende de tradições, religiosidade, disputas, competições e áreas da nossa vida que nos amarram. Deixe Jesus tornar o livre, desprender você, desamarrar você, para você ser usado, porque Ele precisa e quer usar a sua vida. Outra lição do jumentinho é que para ser usado por Deus, nós temos que ser exclusivos. O jumentinho foi exclusivo para levar Jesus até aquele lugar, até Jerusalém, a entrada triunfal em Jerusalém. Para ser usado por Deus, você não pode servir a dois senhores. Teu coração tem que ser exclusivo, totalmente de Deus, entregue a Deus. Outra coisa, para ser usado por Deus, porque Ele precisa de você, você tem que ser alguém disposto a carregar o peso da palavra, o peso do evangelho, o peso e o privilégio. Durante a viagem, o jumentinho suportou o peso de Jesus. Muitas vezes a obra tem um peso, exige esforço. A palavra de Deus diz que o reino do Senhor é tomado por esforço, então disposto a pagar um preço, o preço de servir a Deus, o preço de ser fiel a Deus, o preço de não se vender, o preço de ser fiel à mensagem, à palavra de Deus, disposto a suportar o peso. O jumentinho suportou o peso, Maria suportou o peso de ser a mãe de Jesus, José suportou o peso do desafio de, como jovem, ter como esposa alguém que estava grávida do Espírito Santo. Olha o peso, o desafio sobre isso. Outra coisa, Jesus quer usar você, Ele precisa de você, mas Ele também conta com pessoas dispostas a doar o quanto puder. Aquele homem que nós nem sabemos o nome, doou a jumenta e o jumentinho para servir o propósito de Deus. Aquele jumento foi uma doação. O homem doou o tempo do seu animal, a força do seu animal, doou também o recurso, ele tinha comprado aquele animal. Então Jesus quer usar você, porque você tem dons, tem talentos, tem capacidades, Ele já depositou recursos em você para usar para glorificar o nome dEle e abençoar outras pessoas. Então esteja disposto, quer servir a Deus, esteja disposto a doar aquilo que você puder. O que está em suas mãos hoje, que o Senhor pode usar, porque Ele precisa de você. Outro ensinamento lindo que está aqui nesse texto, que é o resumo de 2 capítulos, 21 e 22 de Mateus. Nós precisamos, para sermos usados por Deus, estarmos dispostos a caminhar uma longa jornada. Por que uma longa jornada? Porque o chamado de Jesus para você não é para você ser fiel ou ser cristão uma semana, um mês. O jumentinho caminhou 3 a 4 quilômetros com Jesus. A jornada é longa. Deus te chamou para a vida toda. Você não tem um contrato com o INSS de Jesus que você pode parar. O próprio Senhor disse: aquele que põe a mão no arado não olha mais para trás. Meu irmão, o Senhor precisa de você. Ele quer usar a sua vida, Ele não abre mão da sua vida para cumprir o propósito dEle nessa terra. Olha que privilégio, olha que ensino. E também a gente aprende aqui com a história do jumentinho que nós temos que dar toda a glória sempre a Deus. A glória é sempre de Deus. Se você ainda não ouviu, eu quero terminar a reflexão de hoje contando a história para você do jumentinho vaidoso. Um jumentinho chegou em casa muito contente, muito feliz, porque ele teve um dia maravilhoso. E ele chega à sua mãe e ele vai dizer: mãe, hoje eu tive um dia muito importante. A mãe disse: é mesmo, jumentinho? O que aconteceu? Ele diz: hoje eu percebi que eu sou muito valioso.
Eu estava ali na estrada, próximo a Jerusalém, e enquanto eu caminhava por lá, as pessoas me aplaudiam, as pessoas gritavam: viva, viva, salve, salve. Ele estava todo feliz contando para mim. Eu descobri como eu sou querido e como eu sou importante. A mãe do jumentinho disse: meu filho, faz o seguinte, quem que você estava carregando? Ele disse: eu estava carregando um tal de Jesus de Nazaré, que diziam que ele era o Cristo, é ele que eu estava carregando. A mãe disse ao jumentinho: então faz o seguinte, vai lá amanhã de novo, no mesmo lugar, caminha por lá, passeia por lá e veja o que vai acontecer. No outro dia, o jumentinho foi no mesmo lugar e voltou de Jerusalém muito triste. A mãe disse: o que foi, meu filho, por que você está triste? Ele disse: mãe, eu caminhei no mesmo lugar, mas as pessoas nem me olharam, nem me aplaudiram. Pelo contrário, eu passei despercebido e fui até meio enxutado. A mãe disse para ele: é isso aí, meu filho, sem Jesus você não é nada. Sem Jesus nós não somos nada. Olha que privilégio. Você pode ser usado por Deus, Ele conta contigo, Ele precisa de você, mas sem Jesus nós não somos nada. A glória é sempre dele e para Ele são todas as coisas. Nós não somos os mais importantes, por isso que Deus usa pessoas anônimas, e na sua Bíblia há várias pessoas que nem o nome delas sabemos, mas Deus as usou para cumprir o seu propósito e sua glória. Que toda a glória seja dada por Deus. Permita que Ele lhe use, e tudo que você tem, e tudo que Ele depositou em você, mas nunca esqueça, a glória é sempre dele. Que Deus te abençoe e continue firme conosco, diariamente na leitura dos evangelhos. Um forte abraço.